Graças e paz, queridos. Eu sou o evangelista Jonatas. Seja bem-vindo ao canal Iprons. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou estar liberando as palavras para você. Fique ligado, amém? Amém, meus amados? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você for me acompanhar, no livro de João, capítulo 4, versículo 7 diante. João capítulo 4, versículo 7 diante, diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Amém, queridos? Vamos compartilhar essa palavra. Há algum tempo eu li, Deus falou muito comigo, né? E eu quero dar um pequeno tempo para ela, que é assim, bebendo diretamente da fonte, né? A gente lê essa palavra, a gente vê o que Deus fez na vida dessa mulher, uma mulher samaritana, fazia parte de um povo completamente pagão, porque a Bíblia fala que o povo samaritano é um povo que tinha se corrompido com os ídolos, com altares entregados a demônios, mas eles também conheciam um pouco o Deus de Israel. E é nesse pouco que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, Jesus foi naquele lugar, todo lugar que ele ia por um motivo. Jesus, ele nunca fazia nada em vão. Tudo que Jesus fez, toda a parábola que ele ministrou, toda a atitude, toda a ação, tudo que ele liberou, que ele tinha um motivo, tinha um propósito, para que ele viesse concretizar as promessas, para que ele viesse concretizar o milagre, a cura, a libertação que ele queria exercer sobre aquele povo e sobre a nação, ou sobre o planeta completamente, amém? Mas olha só, meus amados, essa mulher impactou meu coração, porque ela verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Ela verdadeiramente teve um encontro com Yeshua HaMashiach, que é o nosso Messias, o nosso Salvador. Sabe, quando ele vai até aquele poço, ele já sabia que aquela mulher ia naquele lugar, porque ele queria fazer que aquela nação viesse conhecer mais dos seus caminhos, mais da sua palavra. Naquele momento que ele conhece aquela mulher, e aquela mulher começa a conversar com Jesus, que ele pede ela, dá-me de beber. Ele estava puxando um assunto com ela para que ela viesse entender as coisas celestiais. Amém? E naquele momento que ela conversa com ele, meus amados, e ela começa a entender o que Deus queria fazer na vida dela, que ela trazia uma cura, uma libertação para mudar a vida dela completamente. Sabe, Jesus, ele quer mudar a tua vida completamente, querido. Talvez ele esteja falando algo no teu coração hoje, você não tem entendido ainda. As dificuldades, o que tem acontecido ao seu redor, você não está entendendo, mas é para que você venha ouvir a voz de Deus. Mas olha só, ele pede, dá-me de beber, ela disse: Como sendo tu, judeu, fala comigo, que sou mulher samaritana? Primeiro barreira que Jesus quebrou foi o preconceito, porque Jesus, ele veio para todos, ele veio para os gentios, e ele falou com aquela mulher que os judeus não conversavam com os samaritanos, porque os judeus cumpriam as leis de Deus, e os samaritanos não, era um povo gentil, então ele não se comunicava. E nesse processo, querido, ele falou assim: Filha, mulher, se tu soubesse quem falar contigo, tu lhe pedirias água, e ele te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Mas olha só, querido, ela conhecia um pouco o nome de Deus, mas não conhecia Jesus. Ela conhecia Deus por partes. Então ela pergunta para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor, és maior que nosso pai Jacó? Como vai tirar água desse poço? És maior que nosso pai Jacó, o qual ele mesmo cavou esse poço, dando de beber ele, a sua família e seu gado. Olha só como é impactante essa palavra. Talvez você não tenha percebido, querido. Talvez você não percebeu que Deus queria ministrar aqui nesse momento. Ela fala assim: és tu maior que nosso pai Jacó. Ela não conhecia Jesus. O único contato que ela teve com Deus foi através de Jacó. O único contato que ela estava tendo com Deus de Israel era através de Jacó, através de uma pessoa.
E ela estava bebendo de uma fonte onde ela não tinha cavado. E é esse ponto que eu quero tratar com você, querido. Sabe o que acontece muitas vezes? É que bebemos de várias fontes e nunca cavamos a nossa própria fonte para falar com Deus. Jesus hoje está nos chamando, querido, a nos posicionar, a cavar a nossa própria fonte, a cavar, querido, a buscar mais da sua presença, não viver apenas daquilo que escutamos, ou ouvimos em certo lugar, ou ouvimos em certo vídeo, não. Esse é o momento onde nós precisamos mergulhar mais em Cristo Jesus. Sabe, o único contato que ela tinha com Deus era através daquele poço, um poço que ela não cavou, um poço que ela não construiu, mas ela bebia daquela fonte todos os dias. É o que acontece muitas vezes com a gente que somos um povo cristão, que nós vamos à igreja todos os domingos, todos os sábados e recebemos a palavra de Deus, ouvimos o evangelho e nos alimentamos só daquilo que escutamos na igreja. Ou daquilo que escutamos, certas pessoas já estão falando, amém, isso é bom, isso é sobrenatural, Deus vai operar na sua vida. Mas olha só o que Deus está nos chamando a fazer hoje, que é nós cavarmos a nossa própria fonte em sua presença, a buscarmos a sua glória, a sua essência, querido, na beira da nossa cama de joelho, no nosso quarto, no secreto, e dizemos, Senhor, eu quero te conhecer mais. Aquela mulher não conhecia Jesus, foi por isso que ele falou, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse quem fala contigo, tu ia conversar comigo todos os dias. Tu ia falar comigo todos os dias. Todos os dias ia tocar no teu coração. Se tu soubesse quem é que fala contigo, ela não tinha dimensão de quem era. E quando ele começa a confrontar os pecados dela, pergunta onde é que está teu marido, ela fala, não tenho marido. Ele fala, justamente, não tem marido. Porque já tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. E ela falou, disseste bem. Ela falou, é verdade. Eu visto que tu és profeta. Ela falou isso, visto que tu és profeta. Então ela entendeu, queridos. Ela entendeu que uma pessoa que estava, naquele momento, a pessoa que estava falando com ela era uma pessoa totalmente diferente. Não era uma pessoa natural. Então ela começou a conversar com Jesus. E Jesus começou a curar ela. E eu quero que você entenda isso, que no momento que você decide falar com Cristo, no momento que você decide tirar a sua vida devocional, que você começa a querer mais buscar a presença do amado Espírito Santo, Ele começa a curar e a moldar teu coração. Quem sabe você tem ido para a igreja só no domingo, tem orado a Deus somente nos domingos, ou tira aquele pequeno 5 minutozinho pela manhã, que eu não estou dizendo que é errado, é bom sim, mas eu sei que você pode exercer um pouco mais, né? Mas, sabe, talvez vamos só aquelas pessoas que vão no sábado à noite, ou no domingo à noite, e temos esse relacionamento com Deus à distância. Nós bebemos da fonte de um pastor, de um líder, que muitas das vezes nos direciona, que isso também é bênção, amém? Mas que nós precisamos também cavar nossa própria fonte. Porque se vivemos aqui só daquilo que ouvimos, nosso relacionamento com Deus ele passa a ser um relacionamento superficial. Ele passa a ser um relacionamento distante, porque eu faço coisas por partes. Eu só vou na igreja para cumprir uma tabela, eu vou na igreja para cumprir o meu hobby, né? E quando na realidade Deus não nos chamou para isso. O Espírito Santo, Jesus, Yeshua, o Deus Todo-Poderoso nos chama para ter um relacionamento de pai e filho. E naquele momento aquela mulher entendeu isso. Ela começou a conversar com o Messias, porque só conversando com Deus você começa a conhecer o que Ele tem para a sua vida. Então ela começou a falar com Deus e ela foi completamente transformada. A palavra de Deus diz que naquele momento, querido, ela saiu de perto de Jesus e foi até a cidade. E foi anunciar que o homem que conversava com ela era um profeta. Ela trouxe uma multidão para ouvir Jesus, para ouvir a pregação do Messias. E naquele momento, querido, aquelas pessoas viram o Messias e disseram assim, olha, Antes nós acreditávamos porque você falou, mas agora nós vimos com nossos próprios olhos. Eles viram a glória do Messias. O que acontece é isso muitas vezes, querido. É porque nós decidimos ir para o culto de domingo e ouvir só aquilo que nosso líder tem a ministrar. Amém? Isso é bom, é sobrenatural. Mas o que Deus quer é que nós viemos mergulhar mais fundo. É que nós viemos cavar nossa própria fonte. Beber diretamente da água do Espírito, mergulhar no nosso secreto, buscar a presença do amado Espírito Santo, ser cheio dele e entender os princípios do reino. É isso que Deus nos tem convocado a fazer, querido. Esse é o tempo da quarentena, é o tempo onde todo mundo está em casa com sua família, reunido, e é o tempo da oportunidade. Tira um tempo para falar com Deus, tira um tempo para cavar a sua própria fonte, começar a conhecer mais do Espírito Santo, a mergulhar nesse oceano de amor e a entender que Ele quer ter um relacionamento com você. Começa a dedicar um tempo de jejum, oração e leitura da palavra. Começa a dedicar mais tempo à sua família e a falar com Deus, querido. Cave a sua própria fonte. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que Deus ministre, se for à vontade. Em nome de Jesus.